Oi, gente, boa tarde a todos da ETEMERB. Hoje estamos aqui com uma escritora de literatura, que além de escritora, é mãe, avó, cordelista e professora. Nossa querida Verônica Guimarães. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua vida como escritora, suas obras? Eu estou muito feliz de ter sido convidada por vocês. E a minha vida, a minha trajetória é curta ainda. Eu comecei com rabiscar minhas poesias, porque eu escrevo em poesia. Amo cordel também faço cordel, mas não tem nenhum editado. Eu comecei escrevendo, desde pequena eu gostava de ter o caderninho de poesias, eu sempre tive. Na minha época isso era um hobby. Então a gente tinha, e depois do falecimento do meu esposo, e que eu fui fazer um encontro de uma igreja, lá, depois que eu saí escrevendo, com ideias para escrever tudo. Só que esse tudo era textos cristãos. Tudo do que eu tinha aprendido lá e que eu buscava, que eu encontrei lá, eu botei no papel, que resultou no meu primeiro livro, que é esse aqui, Depois que te conheci. Esse ti, tá maiúsculo aqui é porque é o Senhor, certo? Então são todos poemas cristãos, não tem poema nenhum religioso, é cristão. Qualquer pessoa de qualquer religião pode ler, que isso aí não vai intervir em nada. Então, Verônica, conta pra gente, qual foi o momento ou experiência que te inspirou assim, a se tornar escritora? Olha, como eu te disse, eu sempre gostei de escrever. Um fato interessante, quando eu me casei, quando nós tínhamos qualquer coisa, qualquer pendência para resolver entre esposo e esposa, eu sempre escrevia. Eu amava escrever cartas. Aí eu escrevia para o meu esposo tudo que eu estava sentindo, e ele, por não gostar de escrever, me chamava e a gente dialogava. Então, a partir de um texto que era minha carta, a gente começava a resolver algumas pendências, algumas coisas da família, né, das filhas, até da gente mesmo, do relacionamento. E depois disso, como eu disse a vocês, eu fiz um cursilho, né, cristão, e nesse cursilho eu fui sair de lá assim, radiante, com muitas ideias para escrever. Então, a partir dali, para você ter ideia, eu elaborei 100 textos depois que eu saí. Era assim, era uma sede grande de escrever e a ideia vinha e fluía. Quais são os desafios mais significativos que você enfrentou ao longo da sua carreira como escritora? Olha, na verdade, às vezes as colegas da UCEA dizem, não, que é isso, mulher, porque eu não me considerava uma escritora, né? Porque eu achava assim, que para ser escritor você tem que ter nome, você tem que já ter lançado grandes obras, como Machado de Assis, como José de Alencar, como os da atualidade, entendesse? Eu achava que era isso, mas não. Eu fui compreendendo ao longo do tempo que escritor não é só fazer seu nome. Então, quando um escritor aqui de Carpina, que já tem muitos livros, Luiz de França, disse a mim, olha, esses textos que você tem, se ficar em casa, porque era tudo guardadinho lá, ou em folhas, ou em vários cadernos, aí ele dizia, olha, você morrendo, vão queimar, vão jogar fora, porque vão fazer uma faxina. Então, coloque isso num livro, coloque isso em algum local que alguém vai ler, e se não ler, vai ficar um livro. Aí eu comecei a assimilar aquela ideia e disse, não, eu posso ser uma escritora. Aí comecei a escrever. Que conselho você daria para aspirantes a escritores que pretendem começar nessa jornada literária e tal, essas coisas? Alguma daqui gosta ou não? Assim, eu escrevo de vez em quando algumas poesias, mas tipo, nada. Uhum. Mas eu escrevo. Mas você escreve. Então começa a valorizar. Primeiro, a gente tem que começar a achar bonito o que a gente faz. E não ficar limitado àquilo ali, mostrar alguém que já está mais além de você, né? Que já está com anos de experiência. E começar a fazer a sua vida literária. Mesmo, como me aconselharam, mesmo que eu não vá ser, nunca vá ter nunca um best-seller, certo? Mas eu vou ter os meus livros. Então, às vezes, às vezes não precisa nem ser vendido. Tu estás entendendo? É só aí quando eu encontro uma amiga, eu vou, ofereço, entrego. Por quê? Porque além de ajudar alguém, né, em algum momento, você pode ajudar, não só na parte de ajudar no sentimento, naquilo que a pessoa está sentindo, mas você pode ajudar a pessoa a eu acho que eu vou fazer alguma coisa dentro dessa área. Eu tenho uma certa habilidade com a escrita, eu gosto de escrever, eu vou fazer alguma coisa. Aí um conselho é esse, é nunca deixar de lado. Então é isso, é você aproveitar os seus dons e talentos. Porque o Senhor já disse, né? Não é para ser enterrado. Os dons da gente, os talentos da gente não é para ficar enterrado. A gente tem que usar em benefício da gente e do outro. Então, gente, foi essa a nossa entrevista com Verônica. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigada por sua participação. Espero que tenha outras oportunidades que a gente volte a ter essa conversa. Uma conversa gostosa com que nem essa. É sempre bom, né? Ouvir os conselhos. E é isso. Muito obrigada.
Então, gente, foi essa a nossa entrevista com Verônica. Muito obrigada por sua participação. Muito, muito obrigada por sua participação. Espero que tenha outras oportunidades que a gente volte a ter essa conversa. Uma conversa gostosa com que nem essa. É sempre bom, né, ouvir os conselhos. E é isso, muito obrigada.